Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Mas antes de entrar diretamente na leitura e meditação desse trecho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e vamos pedir que a presença do Santo Espírito, aonde quer que nós estejamos, conduza os nossos ouvidos, conduza também o nosso coração, para que nós possamos ouvir, escutar, aprofundar, meditar e guardar no nosso coração, tornando encarnada na nossa vida essa palavra que a Igreja nos convida a estudar, a meditar e a rezar no dia de hoje. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje é um trecho de São Mateus, mas que ontem, no Evangelho de ontem, você já, que acompanhou a Palavra Encarnada, você já viu essas mesmas palavras, esses mesmos ensinamentos de Jesus, essas mesmas exigências de Jesus, também no Evangelho que ontem foi meditado com o Sandoval. E hoje a Igreja nos convida a aprofundar nesse trecho, né? Esse trecho fala quando Jesus recebe duas pessoas, né, dizendo que vão segui-lo. Um mestre da lei, né? E a outra, uma pessoa que já era seu discípulo. E para as duas, Jesus coloca, logo que a pessoa diz: Ah, mestre, eu vou te seguir. Jesus é muito real, Jesus é muito fidedigno. E ele coloca as exigências, né? Ele já fala assim, não é aquele oba-oba. Servir Jesus é muito bom, seguir Jesus é muito bom. Jesus, né, disse que esse era um caminho de felicidade, mas ele é muito claro e coloca logo as exigências. Olha, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como quem diz assim: você pode me seguir, mas a gente vai viver a pobreza. A gente vai viver a gente vai viver da providência. A gente vai viver sem ter certeza de amanhã. A gente vai viver sem descansar, porque a missão é árdua. A missão, ela não pode parar. E Jesus é muito real, porque Jesus precisa de discípulos assim. Jesus precisa de pessoas que o sigam, mas o sigam na radicalidade. E esse é o convite que ele quer nos fazer hoje. E depois vem uma pessoa que já era discípulo, né? E fala: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, é uma coisa lícita, né? É uma coisa importante, é uma coisa boa, é a família. E aí Jesus fala: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, a exigência de seguir Jesus, ela às vezes vai nos tirar também coisas boas, coisas lícitas, né? Jesus não está sendo radical, o próprio Jesus, ele valoriza a família, ele valoriza tudo isso, ele nos diz que em alguns momentos é importante que nós descansemos, mas é preciso que o reino esteja em primeiro lugar. É preciso que o reino esteja na escolha do que para nós é radical. Ou seja, a gente precisa ser radical pelo reino. Não é sim ou não sempre, é como eu vou estar priorizando o reino de Deus. Não é uma regra pela regra, meu irmão, mas é como eu estarei priorizando o reino de Deus. E aí nós precisamos pensar na nossa missão, como eu e como você
nas nossas missões, nós estamos sendo verdadeiros seguidores, que não reclinam sua cabeça enquanto a missão e que não se deixam ser roubados, ser levados pelas coisas do mundo, pelas coisas lícitas, pelo trabalho, pelo que tem que fazer, pelas responsabilidades, pela própria família, que às vezes nos tira essa prioridade do reino de Deus. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos recursos financeiros, as nossas missões pessoais, elas têm que ser meio, elas têm que ser via de nós servirmos a Cristo e não o contrário. Elas não podem nos tirar do Cristo. Só que às vezes o mundo nos ludibria, o mundo ele nos coloca numa roda viva em que é preciso priorizar o que estão aqui me falando. E a igreja, né, e o evangelho, ele vem nos dizer, é preciso seguir a Cristo e priorizar o reino de Deus. E hoje nós podemos fazer essa revisão das nossas escolhas. O que eu tenho escolhido primeiro? O que eu tenho colocado em primeiro lugar? E existe uma interpretação também dessa passagem em que se pensa, né, os padres da igreja pensam, por que Jesus escolheu as raposas como exemplo e as aves dos céus? Aí ele fala, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. As raposas são aquele animal muito enganador, traiçoeiro, né? E ele representa tudo isso, o engano, né? A busca ali dos seus próprios ideais. E mesmo quem faz isso, quem é como uma raposa, traiçoeiro, enganador, mentiroso, tem sua toca. E as aves do céu, elas podem representar aquele tipo de pessoa que tá lá em cima, que voa, né? Que se apresenta, que está acima, que pode representar também a soberba. Ou seja, mesmo os soberbos, os vaidosos, os orgulhosos, eles têm seu ninho. Então, os maus, os enganadores, os traiçoeiros têm suas tocas. E os soberbos, eles têm seus ninhos, ou seja, muitas vezes é isso que encontra morada no nosso coração, é a soberba, é a vaidade, é o orgulho, é a mentira. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que o Cristo está encontrando esse repouso no nosso coração? Ou será que só a realidade das raposas e das aves do céu estão encontrando espaço no nosso coração? A gente pode também fazer essa meditação que a igreja nos ensina. Será que o Cristo está encontrando espaço no nosso coração? Será que Cristo encontra onde reclinar a cabeça? Ou a gente está muito mais focado na mentira, na enganação, na soberba e até mesmo nos nossos ideais pessoais, naquilo que o mundo nos diz que nós temos que correr atrás. Hoje é um dia de nós meditarmos e repensarmos o nosso seguimento de Cristo, que é exigente, sim. Cristo não quer mais uma fé ingênua, uma fé de oba-oba, uma fé em que nós achamos, só estar com Cristo é tudo alegria, é tudo festa. Cristo já está nos apresentando as exigências do reino. Mas essas exigências não tiram o sabor e o valor da vida eterna, que a gente só alcança se nós seguirmos o Cristo, desde agora, desde essa vida, nas pequenas e nas grandes coisas, abrindo mão de um pequeno descanso, de um grande descanso, e abrindo mão até mesmo de coisas lícitas, para que nada roube o lugar do reino de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos ajude a sempre decidir pelo reino de Deus.